Programa não recomendado para menores de 10 anos. Como lidar com pessoas difíceis? Essa é uma pergunta desafiante de ser respondida, mas é o tema do nosso programa de hoje, do Pra Ser Feliz. Bem-vindo, bem-vinda. Se você acompanha pela TV, se você acompanha no YouTube, pela internet, é muito bom estar com você. E nós vamos aprender à luz da Palavra de Deus o que fazer para lidar com pessoas difíceis, para cumprir a nossa missão, mesmo diante dos desafios. Mas antes disso, vamos declarar o nosso amor por Deus. Vamos aprender com Ele que amou supremamente, se doando, se entregando na cruz, criando cada um de nós a melhor maneira de amar. O nome dessa canção é Te Dou Minha Vida, Deus. Meu Deus, eu creio em Ti, pois sei do Teu amor, do Teu perdão. Meus passos são tão fracos, tento alcançar Você. As coisas que conquistei são como uma lâmpada ante o sol. Diante de Você, minha história encontra redenção. Recebo Tua glória, Deus. Percebo Tua glória, chamo Teu nome, Teu amor me elegeu. Eu sei Tu me acolhes, mesmo quando eu não tenho nada a oferecer. Percebo Tua glória, chamo Teu nome, Teu amor me elegeu. Eu sei Tu me acolhes, mesmo quando eu não tenho nada a oferecer. Então recebe, Senhor, a minha vida, tudo que eu tenho. Te dou minha vida, Deus. Tu me recebes. Teu amor é tudo que eu preciso para ser feliz, para ser feliz. Dou-te meus sonhos, Deus, os meus fracassos, ó Deus. Tu és o tudo da minha história. Vou te adorar, vou te adorar. Te dou minha vida, Deus. Tu me recebes. Teu amor é tudo que eu preciso para ser feliz, para ser feliz. Dou-te meus sonhos, Deus, os meus fracassos, ó Deus. Tu és o tudo da minha história. Vou te adorar, vou te adorar. Senhor, nos ensina a dar tudo que nós temos e somos a Ti,
Porque tudo que nós temos e somos é pouco. Então nós te damos a nossa vida. Que ela seja hoje uma oferta de louvor agradável ao teu coração. Recebe, Senhor, o nosso ser. Tudo que temos e somos. Amém. Como é bom começar o programa assim. Ainda mais que o tema hoje é como lidar com pessoas difíceis. E talvez as pessoas difíceis sejamos eu e você, né? Pode ser. Então é bom nós começarmos falando com Deus, porque se formos nós as pessoas difíceis, a contemplação da glória de Deus, do louvor, da presença de Deus vai nos transformando, nos santificando. E se forem outras as pessoas difíceis, o Senhor nos dará sabedoria para lidarmos com essas pessoas e para de fato amarmos como Ele quer e espera. Quero acolher com carinho a minha equipe aqui do Pra Ser Feliz, a equipe maravilhosa da TV Canção Nova, todo mundo que está aqui no estúdio, quem está também lá na nossa ilha de edição, na suíte. Também acolher com muito carinho a Juliana Moraes. Boa noite, Ju, muito bem-vinda. Boa noite, padre. Ju, como lidar com pessoas difíceis? É uma boa pergunta. Mas enquanto o senhor estava falando, eu pensava justamente naquela passagem que diz da questão de tirar a trave primeiro do nosso olho. Porque Sim. Muitas vezes a gente foca no outro e não olha para nós. Claro, não. Então eu pensava que, primeiramente, a pessoa difícil a lidar sou eu. Então, Sim. lidando Verdade. comigo mesmo, eu aprendo a lidar com o outro. Sim. Tendo a maturidade para se administrar, né? Sim. Você vai administrar o outro com mais exatidão, né? Sim. Legal, muito bom. Obrigado por essa fantástica contribuição. Veio um pouco ao encontro do que eu quero desenvolver. Mas eu vou aqui para minha poltrona maravilhosa. E claro que nós já começamos cantando essa música bela, essa música bonita. E ela nos ajuda a entender que para manifestar o amor, para amar com o amor de Deus, né? A gente precisa aprender a olhar para Deus, a estar com Deus, a adorar a Deus, né? É a contemplação do amor dele que nos ajuda a amar como ele amou e ama. Então veja bem, o padre vai usar hoje a passagem bíblica que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos do 20 ao 23. Talvez eu use o versículo 24, mas inicialmente 5:20, Mateus 5:20. Eu vos digo, Jesus dizendo, claro, eu vos digo, se a vossa justiça não for maior do que a dos escribas, dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás homicídio, ou seja, não matarás. Quem cometer homicídio deverá responder no tribunal. Ora, eu vos digo, todo aquele que tratar seu irmão com raiva deverá responder no tribunal. Quem disser ao seu irmão imbecil deverá responder perante o sinédrio. Quem chamar o seu irmão de louco poderá ser condenado ao fogo do inferno. Portanto, aliás, eu vou parar aqui, parar no 22. Veja bem, olha o que Jesus está dizendo. Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos escribas, dos fariseus, dos mestres da lei, vocês não vão alcançar o reino dos céus. Porque veja bem, Jesus está dizendo, estava escrito na lei, não matarás, né? Mas Jesus está elevando a lei para um outro patamar. Não é só não matarás. Se você chamar ele de louco, ou em outras traduções, de idiota ou de patife, você poderá ser condenado ao fogo do inferno. E continuando essa passagem, aliás, o paralelo dessa passagem, se eu não me engano, em Lucas, diz o seguinte, que se nós fazemos o bem, presta atenção, eu não vou ler toda, não vou procurar essa outra passagem para não ficarem muitas citações, mas eu vou citando aqui de boca mesmo. Mas veja bem, Jesus disse, a sua justiça precisa ser maior que a dos escribas e dos fariseus. E nesse paralelo de Lucas, ele disse o seguinte, se vocês fazem o bem somente àqueles que vos fazem o bem, que recompensa vocês vão ter, né? Se vocês amam somente os que vos amam, se vocês emprestam somente para os que vos emprestam também, e podem lhes retribuir, disse Jesus, que recompensa vocês vão ter? E Jesus disse, olha, os pagãos, que naquela época, para os judeus eram considerados grandes pecadores, né, e não conheciam a Deus de fato, os pagãos também fazem assim. Então, para receber recompensa diante de Deus, você tem que ir além. Não adianta só não matar, como diz a passagem que nós lemos, não cometer suicídio. Você precisa não chamar o outro de louco, de patife, ou seja,
É normal você, às vezes, num relacionamento, né, fica meio nervoso e chama o seu doido, seu louco, ou fala mal da pessoa, ou perde a paciência, né? Mas Jesus está dizendo que a gente tem que treinar o nosso coração para um amor diferente, um amor mais ousado, mais intenso, um amor mais doído também, sabe? É um amor mais doído. Porque, veja bem, Jesus colocou como paralelo os pagãos. E eu coloco como um paralelo mais moderno, por exemplo, um traficante de drogas. Ele trata bem o traficante que o trata bem. Um assassino. Ele trata bem os amigos que ele tem ali. O círculo de amigos que ele tem. Por exemplo, os traficantes. Geralmente eles são inimigos de uns traficantes de algum bairro. Mas eles são aliados de traficantes de outros bairros. Então eles tratam bem quem lhes trata bem e tratam mal, com violência, quem lhes trata mal, quem são inimigos, né? Aqueles que são inimigos. Então veja bem, Jesus está dizendo, para você conquistar o céu, para você ser uma pessoa boa, você precisa ir além dessa justiça retributiva. Você precisa amar mais. Você precisa amar quem não merece, senão você vai estar agindo como os traficantes, como os assassinos e como os ladrões. Você vai estar parando naquela esfera mais rudimentar, aquela camada da personalidade mais rudimentar, mais animal, que é a camada da simpatia e da antipatia. Eu vou explicar. Por exemplo, um cachorrinho, ele tem também automaticamente simpatia com outro cãozinho, ele dá uma olhadinha, uma cheirada e vão comer os dois juntos ali em algum lugar, ou vão andar juntos. E tem também cachorros que olham para o outro e já tem uma antipatia, já morde, já avança e não conseguem ficar juntos. Porque é instintivo, é animal. Às vezes você olha para uma pessoa e aquela pessoa não te desce, né? É a camada instintiva, animal. Você não gosta daquela pessoa. Muitas vezes porque aquela pessoa te lembra alguém que te feriu. Muitas vezes porque aquela pessoa te lembra uma autoridade, você foi ferido, é ferido com seu pai ou com quem exerceu autoridade na sua vida. Muitas vezes porque aquela pessoa te lembra alguma circunstância que te traumatizou, ou talvez também porque aquela pessoa revela o que você não é, o que você não tem, aquela pessoa é, e isso faz surgir a inveja dentro de você, você se sente inferior, porque você vê que aquela pessoa é o que você não é, conseguiu o que você não conseguiu, sabe? Então isso vai gerando a inveja dentro de você, e você fica com antipatia, mas é a camada mais animal. É instintivo, é animal. Ninguém amadurece se não passa dessa camada da simpatia e da antipatia. E para viver isso que Jesus está falando aqui, a gente tem que passar a camada da simpatia e da antipatia. Não, eu não gosto daquela pessoa, ela não me desperta coisas boas, mas por Cristo eu vou amá-la. Não vou parar na minha antipatia, não vou parar no rótulo, não vou parar no temperamento dela, que talvez me desafie, porque é um temperamento diferente do meu, né? Eu vou ir além, ou seja, como eu li aqui, se a vossa justiça só for igual a dos escribas e fariseus, vocês não vão entrar no reino dos céus. Porque os escribas e os fariseus, eles também, como os pagãos, o exemplo que Jesus deu, eles viviam a justiça retributiva. Eles só amavam quem os amava ou quem podia lhes dar algo em troca. Eles só faziam o bem para quem lhes fazia o bem. Mas a lei de Jesus não é essa. Para amar e para ser cristão de verdade, você tem que ir além da simpatia e da antipatia. Você tem que amar quem não merece. Você tem que amar com perdão. Porque essa passagem eu não li toda, mas no final ela vai falar do perdão ali. Se você tem uma oferta e vai oferecer diante do altar, mas lembra que alguém... Eu vou até ler agora aqui a continuação do que eu comecei. Espera aí que eu já vou ler. Portanto, quando estiveres levando a tua oferta ao altar, e ali te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar tua oferenda. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto ele caminha contigo para o tribunal, senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Mateus, então, 5, do 20 ao 26, é a passagem toda que o padre leu. Mas veja bem, está falando do perdão. Para você agradar a Deus, para você conquistar o céu, você tem que perdoar e ir além daquilo que te feriu, daqueles que te feriram. Como eu disse, ir além da simpatia e da antipatia. Por exemplo, eu como padre, tem muitas pessoas que eu olho e já não gosto, porque eu sou humano. Porque tem a ver com a minha cultura, com a minha personalidade, com o meu temperamento, com o meu caráter, ou a ausência dele, em alguns casos, né?
Então, tem pessoas que eu olho, sei lá, como eu disse, que despertam algo ruim. Eu lembro uma vez que no meu grupo de jovens, uma moça me tratou mal por muito tempo, né? No grupo de jovens da igreja, eu já estava caminhando com Cristo, e depois de 1 ano e meio ela veio falar comigo, olha, eu te tratei muito mal porque você me lembrava um ex-namorado que me feriu muito, né? Eu entendi, mas eu falei, ai, que pena, porque eu não sou o seu ex-namorado, né? Você me bateu tanto. Nunca namorei você, nem pretendo na época, né? Eu disse. Mas ela não teve maturidade para separar. Eu não era o ex-namorado dela que havia ferido. Tudo bem, ele podia ser alto como eu, ele podia ter algumas características físicas. Mas não era eu. Mas às vezes a gente projeta. E a antipatia bate, eu não gosto daquela pessoa. Então eu já travo no amor. E eu vou me condenando e deixando de ser cristão, de agir como cristão. Porque o cristão, ele ama o desafiante. Aquilo que é desafiante. Ele ama o diferente, melhor dizendo, né? Por quê? Porque ele não pode parar nessas barreirinhas animais, né? Essa dimensão tão rudimentar da personalidade humana. Ele precisa ir além. Ele precisa ver além do rótulo. E o cristão precisa perdoar, porque veja bem, qual foi a vingança de Deus diante do pecado da humanidade? A vingança de Deus foi a cruz. Como Deus se vinga? Amando, se doando e morrendo numa cruz, pelos pecadores. Sabe, e às vezes a gente tem dificuldade de amar pessoas difíceis que nos feriram, e a gente reza para que Deus as mude, a gente espera que Deus as mude, para que então nós possamos amá-las. Mas veja bem, a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, está escrito: Deus nos amou quando éramos ainda pecadores. Quando éramos ainda pecadores. Sabe? Então não espera que a pessoa esteja pronta para você amar. Porque Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Sabe? E veja bem, não espere as pessoas estarem prontas e serem perfeitas para você as amarem, né? Porque como dizia Santa Madre de Calcutá, né? Santa Teresa de Calcutá, desculpa, as pessoas boas merecem o nosso amor, as pessoas ruins precisam dele. As pessoas difíceis precisam do nosso amor. E a gente tem que aprender a se vingar como Deus, na cruz, amando, dando a vida, sabe? Claro, é muito difícil, mas a gente precisa, como dizia Santo Afonso de Ligório, dar às pessoas o benefício da dúvida. Porque não dá para você acreditar que uma pessoa levantou da cama hoje com o propósito de fazer você infeliz e de ser um estorvo na vida de todo mundo. É impossível. O amor acredita no lado bom das pessoas. Acredita que a pessoa é ruim por algum motivo dentro dela não resolvido. Mas não é porque ela quer te fazer mal, te fazer sofrer. É dar o benefício da dúvida, né? Santo Afonso Maria de Ligório ensinava. Porque veja bem, por trás de um coração que fere, tem sempre um coração ferido. E muito ferido, sabe? Muitas vezes uma pessoa que te fere muito é uma pessoa muito ferida pela vida. É uma pessoa muito ferida pelas experiências. É uma pessoa que talvez não recebeu o amor que você espera que ela te dê. Claro, isso não é justificativa, não é. Ela poderia e deveria ter melhorado, ter amadurecido. Deveria e poderia, mas ela não conseguiu. Sabe? Ela simplesmente não conseguiu. Ela poderia ter melhorado, ela deveria ter se desenvolvido, mas ela não conseguiu. Então, uma pessoa difícil, no fundo, ela precisa da nossa compaixão. E, no fundo, também, as pessoas difíceis, amargas, elas são muito carentes. Carentes de amor, sabe? Carentes de acolhida, carentes de afeto. Porque, no fundo, uma pessoa muito difícil, ela acredita que ela é uma pessoa ruim, que não merece ser amada. Então, inconscientemente, olha o mecanismo complexo da nossa psique, né, da nossa mente. Inconscientemente, muitas vezes, essa pessoa está agindo no seu comportamento para confirmar a tese que ela tem de acreditar que ela não é uma pessoa boa e digna de ser amada. Então, por isso, ela faz tudo para que as pessoas não a amem e não a vejam como digna de ser amada, como digna de ser tratada bem. Ela afasta as pessoas, ela dá patada, ela é amarga, né? É difícil. Mas veja bem, não pare no fel. Ame para que o mel que está no interior dessa pessoa venha à tona. Porque uma pessoa ferida, uma pessoa difícil, é no fundo uma pessoa ferida. Sabe? E não reze, ai Deus, mude essa pessoa para que ela seja o que eu quero e me seja mais fácil, né? Não. É preciso rezar, Senhor, muda essa pessoa e faz dela o que o Senhor quer, o que for o melhor para ela, não o que eu quero. Sabe? Porque o problema, hoje também, sendo bem honesto, nós somos a sociedade do consumo e do conforto, né? E você sabia que o conforto vicia?
Infelizmente, por exemplo, eu tenho essa poltrona bonita. Essa poltrona é muito confortável. Para quem não está em casa e não percebe, muito confortável. E tem ali atrás, do lado da Ana Maria, que é a nossa produtora, tem, não filmam não, meninos, que está muito feio ali. Eu deixei as capas, nós deixamos as capas dos móveis do cenário lá, mas tem não filmam não, por gentileza, mas tem uma cadeira branca, daquelas de plástico, bem ruinzinhas assim. Eu acostumei com essa cadeira, essa poltrona chique, bonita. Se a Ana Maria, minha produtora, trouxesse aqui aquela cadeirinha branca, sabe aquela de plástico? Eu que já tenho mais de 100 quilos, né? Sou bem alto. É perigoso até quebrar e, além de tudo, é desconfortável, bem desconfortável. Seria muito mais difícil eu me acostumar com uma cadeira branca daquela, sendo que eu estava acostumado com uma poltrona bonita como essa aqui. Então, veja bem, nós viciamos no conforto. E uma pessoa difícil, ela nos insere no desconforto, ela nos tira da zona de conforto, ela nos incomoda, ela nos obriga a sairmos de nós mesmos, filho, filha. Uma pessoa difícil nos obriga a lutarmos contra o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo, sabe? Então, uma pessoa difícil, ela é um desafio, ela te tira desse vício no conforto, mas ela exige de você. Ela exige. Porque tem pessoas, você conhece aquela expressão pisando em ovos? Pessoas diante das quais a gente tem que estar sempre pisando em ovos. Você pensa o que você fala, você não fica relaxado. Uma pessoa muito difícil, a verdade é essa. Você não fica relaxado diante dessa pessoa. Literalmente você sai do conforto, né? Você tem que estar sempre pensando o que você fala, como você fala, né? Mas, ao mesmo tempo, existe uma dinâmica de renúncia aí, de santificação. Eu estou dizendo não ao meu ego, eu estou dizendo não ao egoísmo, para amar aquela pessoa, para ser presença de Deus para aquela pessoa. E tem pessoas que são muito difíceis. Por exemplo, uma pessoa que está no vício há muito tempo, uma pessoa que está no adultério, você é casado com ela, casada. Uma pessoa grossa. Eu, particularmente, sempre fui criado para ser muito educado, até demais. E eu tenho dificuldade com pessoas grossas. Sou honesto em dizer, pela minha formação. Tenho dificuldade com pessoas muito lentas. Eu sou muito rápido. E às vezes eu brinco, mas é verdade, às vezes eu faço em 1 hora o que uma pessoa levaria 1 semana. Porque minha cabeça está sempre pensando. Só que às vezes uma pessoa mais lenta, ela vai me desafiar, mas é um antídoto também para a minha autossuficiência, para o meu orgulho, para eu ficar nessa aceleração que me esgota em algumas circunstâncias, claro, pode me esgotar, né? Então, no diferente existe um antídoto para a minha santificação, e amá-lo é subir uma montanha, é escalar a montanha da santidade. Ninguém escala a montanha da santidade sem amar pessoas diferentes, pessoas desafiantes, pessoas difíceis. E São Francisco de Sales, doutor da igreja, dizia que diante de uma pessoa difícil, ele escreveu isso na Filoteia, aquele livro fantástico, a Introdução à Vida Devota. Diante de uma pessoa difícil, você tem que lutar para não deixar a ira entrar e se instalar no teu coração, dizia São Francisco. Porque uma vez que a ira se instala e se instaura, uma vez que a raiva se instala no coração, é muito difícil arrancá-la, dizia São Francisco. Muito difícil. E também, outra coisa, vou sentar um pouquinho de novo, gente. Outra coisa que São Francisco dizia, que diante de uma pessoa difícil, nós precisamos exercer, concretizar a virtude da mansidão. São Francisco é o santo da mansidão, né? E um homem extremamente colérico, raivoso, bravo. Ele dizia que a mansidão precisa nos levar a ser um lírio no meio dos espinhos. Você já pensou no lírio, que é uma florzinha delicada, uma flor bonita, no meio de espinhos? Ele vai estar sempre sendo furado, né? Mas São Francisco dizia, seja manso, seja mansa, não desista de ser lírio no meio dos espinhos, ainda que furando-se, ainda que ferindo-se, continue sendo lírio, continue exalando o odor, o perfume do lírio, continue amando como lírio, continue, mais uma vez eu digo, exalando o perfume do lírio, continue sendo lírio, ou seja, seja manso diante de uma pessoa difícil, exerça a virtude da mansidão, que dizia São Francisco de Sales, atrai muitas outras virtudes, né? Não desista de amar e não pare nas antipatias. Peça a Deus a graça de se vingar com a cruz.
se vingar amando, se vingar dando a vida. Claro, a palavra não está dizendo para a gente ser tolo e deixar uma pessoa aproveitadora te aproveitar de você, se aproveitar de você, te humilhar e te fazer mal. Não, não. Não é isso. Nós vamos cuidar de nós mesmos, vamos nos precaver, mas é preciso amar. E amar quem não nos ama, senão não tem mérito, senão não tem cristianismo. Amar quem não nos entende. Você já percebeu que tem pessoas que antes de você falar, elas já te interpretaram com exatidão, te entenderam, te compreenderam, e pessoas diante das quais você pode desenhar que a pessoa não te entende, sabe? Mas é aí que começa o heroísmo da nossa fé, da nossa vocação e do chamado que Cristo nos faz. Amemos, sobretudo os mais difíceis. Percebo tua glória, Senhor. Nos ajude a amar, Senhor, mesmo quando doer, Deus. Percebo tua glória, chamo teu nome, teu amor me elegeu. Eu sei tu me acolhes, mesmo quando eu não tenho nada a oferecer. Percebo tua glória, chamo teu nome, teu amor me elegeu. Eu sei tu me acolhes, mesmo quando eu não tenho nada a oferecer. O tema de hoje você viu que, como um amigo padre costuma brincar, tá osso o tema hoje. Difícil, desafiante, né? Como amar pessoas difíceis. Mas tenha certeza, filho, filha, tenha certeza absoluta. Numa pessoa difícil, esconde-se uma bênção de Deus para a tua vida. Numa pessoa difícil, existe uma pedagogia de santidade. Quando eu falava disso no primeiro bloco, me vinha a imagem de uma pessoa escalando uma montanha, sabe? Uma pessoa difícil é uma escalada rumo à santidade para mim e para você. Por quê? Ela nos obriga a exercer as virtudes, a mansidão, a caridade, a compaixão, a paciência. Ela nos obriga, como eu dizia, a nos desviciarmos do conforto, né? Queremos estar sempre no conforto, a pessoa me tira do conforto, eu surto, eu fico bravo, né? Enfim. Gente, quero agradecer com muito carinho nesse momento os nossos sócios evangelizadores da Canção Nova. Você que contribui com essa obra, muito obrigado, que Deus lhe pague. E olha, você que quiser e puder se tornar um sócio evangelizador da Canção Nova, associe-se agora contribuindo mensalmente com aquilo que você quiser e puder. É só você acessar clube.cançãonova.com. Você se torna sócio e contribui mensalmente pelo débito automático, pelo boleto. E se você quiser fazer um Pix também para ajudar essa obra, que evangeliza 24 horas por dia, sem propagandas comerciais, tá? É a doação do sócio que sustenta a nossa evangelização. A nossa chave é pix.doação@cançãonova.com, é um e-mail, né? pix.doação@cançãonova.com. Você confirma o beneficiário, é Rádio Canção Nova, e você contribui com essa obra de Deus. Desde já, muito obrigado. Deus lhe pague. Olha só, está aqui o meu livro Conquistando a Liberdade Interior. Os cinegrafistas vão mostrar para nós. É um livro profundo de cura interior. Você pode adquirir esse livro ligando no 0 Operadora 12 em horário comercial, 0 Operadora 12 3186 2600, ou loja.cançãonova.com. loja.cançãonova.com também você adquire esse livro de cura interior, Conquistando a Liberdade Interior, curando as raízes da própria história. E o abraço de hoje nas cartinhas é para Virgínia Zanella Bini, de Turvo, lá no Paraná, minha conterrânea. E também, olha só, uma carta grande, uma carta grande aqui. Peguei do lado errado, só um minutinho que eu já me situo aqui. Que é da Marlene Veloso de Melo, lá de Recife. Obrigado por essas cartinhas. Se você quiser e puder escrever a sua carta para nós, eu fico muito feliz, sabe, de receber as cartinhas. Em pleno século XXI, né, a gente usa esse recurso tão bonito ainda da comunicação através das cartas. Quero já pedir, Gabriele, uma mensagem via WhatsApp para nós, que o tema de hoje está muito forte. Padre Adriano, sua bênção, gratidão por esse tema. Tenho uma dúvida. Como identificar se é a pessoa que está ao meu redor, que é difícil, ou sou eu mesma? É a Renata de São Paulo.
Olha, Renata, muito boa a sua pergunta, porque veja bem, a gente não pode controlar os outros, né? Na verdade, a única pessoa difícil que você pode mudar é você mesma. Na verdade, né? Porque a gente não pode controlar as pessoas, nós não podemos obrigar as pessoas a serem aquilo que nós desejamos que elas sejam. Então, a única pessoa, objetivamente falando, que você pode mudar é você mesma, né? Só você. Então, é interessante sim você se situar, você olhar para você, pedir para que Deus te transforme, pedir para que Deus vá tornando você mais maleável, porque veja bem, a pessoa difícil geralmente ela tende a ser inflexível. A pessoa difícil é aquela que sabe tudo, né? Ela não precisa aprender nada com ninguém, ela já sabe tudo, ela tem sempre razão, ela está sempre certa. É uma pessoa intransigente, é uma pessoa que tem dificuldade de aprender, de ceder, né? Ou a dificuldade pode ser por um vício, ou a dificuldade pode ser também por causa da desorganização, um defeito de caráter, de temperamento. Então, é preciso olhar para si e pedir, Senhor, vem me fazer mais maleável, vem me dar mais paciência, mais mansidão, vem elaborar melhor a minha personalidade, Deus, me ajuda a lidar com as fraquezas minhas e dos outros, né? Mas também, às vezes, quando o outro do seu lado tem uma fraqueza que te faz sofrer, muitas vezes isso é facilmente identificável, né? Se você é casado com uma pessoa que tem um vício, ela é a pessoa difícil por causa do vício, né? Não que você não tenha as suas dificuldades, os seus limites, óbvio que tem, mas ela te faz sofrer por causa do vício, né? Talvez você é casado com uma pessoa muito temperamental. Gente, mais do que se imagina, o temperamento acaba sendo fonte de divisão, fonte de dificuldade. Tem gente que tem um temperamento muito forte. Por exemplo, uma pessoa colérica, com um temperamento colérico. Ela é assim, ai padre, enquanto eu não resolvo a situação, eu não fico bem. Então eu tenho que pegar e falar tudo o que eu penso. Aí eu explodo, padre. Passou, ficou bem. Tudo bem, você ficou bem, mas matou 15, né? Eu fiquei muito bem, mas tem 5 pessoas que estão sangrando porque eu fiquei bem. Então, claro, você não vai guardar, porque para um colérico isso é uma bomba relógio, é autodestrutivo, tudo bem. É sim, mas você vai perceber qual é o melhor jeito de falar, qual é o melhor momento de falar, sabe? Porque uma coisa dura, dita no momento errado e do jeito errado, faz muito mal. Você vai usar o recurso que o nosso doutor da igreja de hoje disse, São Francisco de Sales, que é a mansidão, né? São Francisco de Sales falava de um bispo que ele era tão manso que quando alguém ia pedir uma coisa, ele deu o exemplo de um bispo numa das cartas que ele escreveu, acho que é a carta 873, se eu não me engano, que dizia assim, o bispo era tão manso que quando alguém pedia para ele uma coisa que ele não ia dar, ele era tão manso para falar que a pessoa recebia o não e saía de lá da presença dele feliz. Tão manso que ele era, sabe? Então, por exemplo, se você é colérico, e padre, comigo é assim, escreveu, não leu, o couro come, eu tenho que falar. Você se cura falando, só que você machuca, como eu disse, 15. Então, entenda que se tudo bem, é terapêutico falar? Mas tem um jeito de falar, tem uma hora de falar, tem que ser de forma mansa e não pode ser atacando a fraqueza do outro, né? A gente tem que aprender a melhorar o nosso temperamento. Talvez você é muito desorganizado. Eu sou assim, padre. Para mim não faz mal deixar a cozinha desarrumada e a cama sem arrumar. Para você não faz mal, mas para sua esposa faz. Mas para sua mãe faz. Então você tem que corrigir em você aquilo que não contribui com a vida fraterna, como nos ensina o padre Jonas no nosso estatuto dentro da Canção Nova. Tem uma parte da nossa regra de vida, né? Cada um corrige em si, nos ensina o Monsenhor Jonas Abib, aquilo que não contribui para a vida fraterna. E tem uma outra passagem, se eu não me engano, da carta de São Paulo aos Coríntios, que diz assim, olha, se você é maduro e faz algo que você sabe que dá para fazer, mas esse algo que você faz escandaliza o seu irmão, então você está pecando, você tem que agir com caridade, porque em nome da sua maturidade você está fazendo perecer um pequenino pelo qual Cristo morreu. Olha as palavras de São Paulo que fortes, né? Se eu sou tão maduro, eu sou tão desenrolado, padre, mas o seu ser maduro e desenrolado está fazendo muita gente entrar em escândalo. Então seja mais caridoso, mais paciente, espere mais o tempo das pessoas. Olha, porque sozinho você vai mais rápido, mas junto, unido com outra pessoa, você vai mais longe. O que adianta ir mais rápido se não for mais longe? Vai parar logo, não vai ter sucesso, eficácia, êxito. Então é preciso corrigir em si. Porque tem gente que é assim, padre, eu sou muito reconciliado com os meus defeitos. Mas e o outro?
Que nem eu dei o exemplo da desorganização, né? Mas para a sua esposa está fazendo mal. Então corrija os defeitos do seu temperamento. Se você é um sanguíneo desorganizado, se você é um colérico, escreveu, não leu, o couro come, ou se você também é um melancólico, que vai entrar na caverna interior e vai ficar 3 meses e 12 dias refletindo sobre a palavra que a pessoa diz. Claro, é a sua inclinação temperamental, mas se está destruindo os seus relacionamentos, reze, peça a graça do Espírito Santo para transformar, educar o seu temperamento para o bem, para a caridade, para a santidade, e sai da caverna, pelo amor de Deus. Assuma o que você está sentindo, sabe? Peça ao Espírito Santo que te ajude. Ai, Padre, é que eu preciso. Peça ao Espírito Santo que te ajude. Então é preciso se corrigir para não ser uma pessoa difícil. E lidando com as pessoas difíceis é a estratégia que eu já dei. Se vingar com a cruz, ou seja, amar muito, ser manso, interceder por essa pessoa. Através da oração, Deus faz milagres, né? Na vida dos irmãos, né? Enfim, é isso. Olha, tem mensagem aqui também via Instagram. Essa poltrona está me chamando hoje, já falei dela. 3ª vez que eu estou sentando nela, Ju. Sabe, ficando de pé aqui, está cansando. Vou querer uma igual, viu? Ah, Ju, mas não vai dar para você tocar bem, viu? Olha a desculpa aqui do apresentador, né? Não vai dar para você tocar bem, eu já percebi. Olha só, eu quero acolher com muito carinho as mensagens aqui que chegaram pelo Instagram. A Maria Cecília está dizendo: Padre, eu tive um pai muito difícil, né? E trago marcas disso até hoje. Como lidar com essa situação? E é verdade, gente. Sobretudo quando a gente é criança, né? A gente é mais sensível como criança. É fato. E existem tipos de relacionamentos que a gente experimenta na primeira infância, na segunda infância, que acabam nos fragilizando assim emocionalmente, psicologicamente, ao longo da vida. Mas é preciso entender que a minha ferida não me define. Eu posso trabalhá-la, eu posso buscar cura interior. Existem 5 principais feridas emocionais básicas, eu escrevi no livro Curar-se para Ser Feliz. A ferida da inferioridade, da culpa, do medo, da rejeição e da tristeza, né? 5 feridas emocionais que são brechas para a ação do mal na nossa vida. 5 feridas emocionais que afetam a construção da nossa personalidade, identidade, autoimagem e o nosso comportamento, consequentemente. Mas a gente precisa, filho, filha, aprender a buscar a cura interior em Deus. Se você puder fazer um retiro de cura interior, é muito bom. Eu ir para aconselho. Canção Nova tem, eu prego mesmo, sempre o retiro Curados para Amar, costuma ser em junho ou julho aqui na Canção Nova. É um retiro de cura interior profundíssimo, sabe? Hoje tem livros, esse livro que eu mostrei para vocês, o Conquistando a Liberdade Interior, é um livro de cura interior. Eu tenho no meu canal no YouTube playlists de cura interior e tanto material que a gente tem. O saudoso Padre Léo escrevia livros fantásticos de cura interior, sabe? É preciso não parar naquilo que te feriu. Busque ajuda, né? Busque trabalhar. Vamos lá então, mais mensagem aqui para nós no nosso WhatsApp. Boa noite, Padre, sua bênção. Me sinto fracassada. Tenho uma chefe que me persegue, porém já fiz o propósito de não deixar isso me afetar. Mas nem sempre consigo e acabo perdendo a paciência. Como melhorar? Olha, o agravante que é a sua chefe, né? Alguém diante do qual, né, você deve obediência, uma certa obediência, e tem uma relação ali de subserviência em algum sentido, né? Olha, filha, essa sua chefe ela é difícil por algum motivo, como eu disse. Ou é uma ferida. Tem pessoas que são assim também. Elas vivem um relacionamento conturbado com o marido e descontam em quem trabalha com ela. Isso é de uma imaturidade sem igual. Se eu converso com uma pessoa assim, pediria muita graça de Deus, porque é uma coisa que me provoca, sabe? Porque, tipo assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas nem todo mundo tem maturidade para separar as coisas. Talvez ela está vivendo um relacionamento difícil com o marido, talvez ela se sente ameaçada por você, sente que você pode ser uma ameaça para o trabalho dela, talvez ela é uma pessoa egoísta demais, né? Porque crianças mimadas, por exemplo, tendem a se tornar adultos difíceis. Adultos egocêntricos, que só pensam em si mesmos, que não veem necessidades dos outros, né? Então, você não é terapeuta dela, eu estou só conjecturando para você pensar, né? Quais são as possíveis gêneses, raízes ali dessas realidades, né? Mas veja bem, você deve rezar por ela muito.
E deve também se proteger, né? Porque, como eu disse, viver essa palavra de hoje não é você sair dando murro na ponta de faca ou dando martelada no dedo, né? Você vê que a pessoa está te machucando demais, se protege um pouco, toma um pouquinho de distância, sabe? Às vezes faz bem um pouquinho de distância da pessoa, né? Reze muito por ela e seja uma presença que ama. Ama, com mansidão, com compaixão. Talvez você precisa, Deus colocou ela do seu lado para você ser para ela a expressão de um amor e de uma fé que ela nunca viu e nunca teve, sabe? Né? Pensa assim. E também, num outro prisma, numa outra realidade, diante de pessoas muito difíceis, sobretudo quando a pessoa é seu chefe, né? Tente não falar muito, né? Tente não dar munição para essa pessoa te ferir, porque é assim também. Sobretudo quando é uma pessoa que exerce autoridade sobre você e que não tem um caráter, uma personalidade elaborada, porque tem gente que tem maturidade também. Não, aqui eu sou chefe, aqui eu sou amigo, né? Aqui eu sou chefe, aqui eu sou irmão, eu sou ser humano. Mas tem gente que não tem maturidade para isso, infelizmente. Tem muita gente que não tem maturidade. Então fale um pouco menos, fale menos de você. Seja um testemunho da fé, do amor, da presença, tá? Olha só, aqui pelo Instagram ainda muita gente mandando mensagem. Eu quero acolher aqui a mensagem da Leda, dizendo: Padre Adriano, reze por mim. Eu me decepcionei muito nos meus relacionamentos e por me decepcionar, Padre, eu reconheço, ela está dizendo aqui, eu me tornei uma pessoa difícil, uma pessoa desconfiada, uma pessoa que não deixa as pessoas me amarem, né? Olha, veja bem, a decepção é mesmo uma realidade complexa, viu, gente? A decepção é mesmo uma realidade cáustica. Se a gente deixar a decepção, a primeira coisa que a decepção faz, ela vai sepultando, a palavra é essa, forte, mas sepultando a esperança dentro de nós. A decepção vai sepultando o amor dentro de nós, a alegria, a disposição de se relacionar, de amar e de ser amado, né? Então você precisa trabalhar em Deus as feridas do seu coração. Não deixe que essa decepção cele o seu destino. Claro, ela tem que te ensinar algo. A gente tem que ficar mais forte depois de uma decepção. A gente tem que ficar mais maduro depois de uma decepção. A gente tem que sim aprender algo com a decepção, é óbvio, né? Eu me decepcionei, depois cometi o mesmo erro com aquela outra pessoa para me decepcionar de novo. Não. Aí também não é inteligente, né? Mas, veja bem, que a decepção também não te impeça de amar, não te deixe escravo desse sentimento para sempre. Porque, veja bem, quando você perdoa geralmente de uma vez por todas. Mas quando você cultiva a mágoa, você vive isso, revive isso todo dia, né? Você está revivendo isso. E a decepção é da mesma forma. Se você não trabalha isso dentro de você, você vai estar sempre vivendo com isso. Isso vai estar sempre indo, voltando no teu coração. Isso faz um mal muito grande, gente. Faz um mal muito grande. Então, procure levar suas decepções para a oração, sobretudo para a adoração ao Santíssimo Sacramento. Permaneça diante do Santíssimo Sacramento em oração. Aquilo que eu falava anteriormente, invista na sua cura interior, um tempo forte de cura interior, um retiro, um aprofundamento, um bom livro, né? Tudo isso vai ajudar e vai ajudar muito. Vamos lá, então, quero pedir mais uma mensagem via WhatsApp. Vou chegar aqui agora, perto do nosso monitor. Vocês viram que plantinha simpática eu consegui aqui? É claro que agora com o padre em pé, o padre ficou muito grande. Vou deixar meu celular aqui. O padre ficou bem grande, né? Mas ela, quando a gente está sentado, fica muito bonita. Eu gosto muito de vê-la na imagem. Vamos lá. Padre Adriano, boa noite, sua bênção. Primeiramente, quero agradecer pelos direcionamentos que o Senhor sempre nos dá, nos conduzem a Deus. Agora peço uma orientação do Senhor. Tenho dificuldade com a minha sogra. Ela sempre quer ter a razão de tudo. Como amá-la? Ela é uma pessoa difícil. E por ser sogra, eu já pressuponho que ela seja um pouco mais velha, né, que você, porque, no mínimo, ela deve ter o dobro da idade do seu marido, né? Eu pressuponho, em alguns casos, ou talvez um pouco menos. Então, é uma pessoa mais velha. E olha, não é que eu acredite que uma pessoa mais velha não mude, tá? Mas, cientificamente, segundo muitas teorias da psicologia, uma pessoa mais velha,
ela tem os comportamentos mais cristalizados na sua personalidade e na sua mentalidade. Ela tende a ter dificuldade de mudar de opinião, de ser flexível. Por isso que esses dias eu até brinquei, uns tempos atrás eu brinquei aqui com a Ju, que a gente tem que ficar velhinhos legais, né? Velhinhos descolados. E é verdade, a gente tem que cultivar, nós precisamos cultivar a virtude teologal, a virtude da humildade, não teologal, a virtude da humildade desde a nossa fase de juventude, adulta, até a melhor idade, até chegar à velhice. Porque, gente, um velhinho, uma pessoa idosa, que não tem humildade, como você está falando da sua sogra, né? Que é inflexível, que sempre está certa, que não sabe ouvir ninguém, é muito difícil para lidar com essa pessoa, né? Então, por caridade com os nossos familiares, cultivemos a virtude da humildade. Porque a falta de humildade nos torna pessoas, em primeiro lugar, insuportáveis, em segundo lugar, ridículas, né? Porque o orgulhoso é um ridículo. Ele acha que ele está sempre abafando, né? Que nem uma pessoa, a senhorinha falou, padre, aquela velhinha, a senhora de 85 anos, falou assim, aquela velhinha lá da igreja é uma chata, vai ficando velha, vai ficando chata. Eu olhei para ela e falei, velhinha, quantos anos ela tem? 87. E a senhora, 85. Eu falei, entendi. Aquela velhinha lá, né? Mas assim, o orgulhoso, né? Está sempre se achando melhor que todo mundo, ele está sempre certo. Isso é falta de humildade, né? Ninguém pode fazer tão bem como eu. Ninguém vai tocar tão bem piano como eu, dando o exemplo da Ju, né? Mas tem pianistas que tocam diferente dela, talvez melhor, né? Outros pior. Ninguém vai ser padre como eu. Não, tem padres melhores, mais santos do que eu. Eu conheço muitos, os quais eu admiro, né? Então a gente sempre tem algo para aprender com alguém, né? Só que é claro, tua sogra é assim, talvez ela não mude. Então, minha filha, os mesmos conselhos que eu dei ali anteriormente, fale pouco diante dela, tente ser uma presença simpática, caridosa e sempre com cara de paisagem, porque uma pessoa que vai usar tudo que você fala contra você, que você fala diante dela, é bom você manter mais o silêncio, né? É bom você cultivar mais a sabedoria de falar menos de você. E cada vez mais eu me convenço, a gente tem que escolher bem para quem a gente fala da gente, tá? Porque nem todo mundo tem a maturidade e o respeito devido com a sacralidade da nossa pessoalidade, do nosso sagrado, né? Daquilo que é íntimo, intimidade. Agora tem gente que sai falando de si para todo mundo. Claro, eu não estou te falando que você tem que ser uma pessoa extremamente reservada, desconfiada de tudo e de todos. Não, não é isso. Mas um pouco de sobriedade, de discrição, faz bem. Porque às vezes você está dando munição para invejoso falando demais. Você está dando munição para curioso falando demais. Você está dando munição para pessoas ruins. Porque, gente, existem pessoas ruins. Infelizmente, no mundo existem pessoas ruins. Pessoas que querem prejudicar, infelizmente, é fato, sabe? Então, que se você puder falar menos de você, se você puder se blindar para não apanhar sem motivo, quando tiver motivo, né? Vamos apanhar. Por exemplo, apanhar pela sua vocação, apanhar pela sua família, apanhar por Deus. Agora, ficar dando motivo, sabe? Ficar dando munição para invejoso, aí não dá, né, gente? Aí não dá. Olha só, várias pessoas mandando mensagem aqui no meu Instagram, @Padre Adriano Zandoná. Uma filha dizendo, padre, eu sofro de ansiedade, peço a sua oração, tomo remédio, faço psicoterapia, mas ainda sofro muito. Vou rezar por você, viu, filha? A Rafa aqui, rezar por você, rezar pelas suas intenções aqui. Eu quero dar tempo ainda. Quanto tempo nós temos? A nossa diretora, por gentileza. Se der tempo, eu vou pedir mais uma mensagem via WhatsApp. Já apareceu a mensagem, é sinal que dá tempo. Boa noite, padre. Tudo bem com o senhor? Padre, como não cair nos vícios dos confortos que vivemos, como o senhor disse? Qual o caminho para ser uma pessoa virtuosa e amar? Olha só, o caminho para não cair no conforto, porque veja bem, o conforto vicia. Como eu já disse, é muito mais fácil você se acostumar com o que é bom do que aquilo que é ruim. É muito mais fácil, se para a pessoa menos oneroso, exigente, uma pessoa pobre ficar rica do que uma pessoa rica ficar pobre, por exemplo. Nossa, um rico que fica pobre, gente, é muito sofrido. Eu já acompanhei um caso. Né? Sofrido mesmo, porque a pessoa cresceu no conforto e ela tem que aprender a abrir mão do conforto. É muito difícil. Então, em primeiro lugar, a gente tem que aprender a cultivar algum nível de austeridade, né? Na fé cristã existe austeridade, ou seja,
Jesus sempre disse, negue-se a você mesmo, renuncie a si mesmo, carregue a sua cruz, não seja um mole, um molão, um mimimizão, né? Ou seja, enfrentar a vida. Por exemplo, minha sogra é difícil. Minha filha, tua sogra, aceita que dói menos. Ou seja, não tem como você cortar a sua sogra da sua vida totalmente. Você pode evitar um dia ou outro de contato, mas é a mãe do seu marido, é a avó dos seus filhos. Então abraça, enfrenta, como diz em Minas Gerais, cate o touro pelo chifre. Sabe, às vezes a gente só opta por aquilo que dá prazer. Não, mas se não dá prazer, mas é preciso fazer. Isso tem a ver com os mandamentos de Jesus, austeros, né? Renuncia a si mesmo, carrega a sua cruz, ama, vem atrás de mim. E o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, né? Ou seja, tem que enfrentar a vida com aquilo que ela traz. Ai, pai, meu marido é difícil. É o marido que você escolheu, minha filha. Abraça, né? Eu estou sofrendo. Meu trabalho está difícil. Se você não tem outro e você precisa trabalhar para sustentar a sua família, esse é o seu trabalho hoje. Agora tem gente que não tem o mínimo de resiliência. Então eu acredito que o caminho é desenvolver bem a resiliência, né? Enfrentar os problemas e ser uma pessoa de oração, porque essa obra, mais do que ser uma obra nossa, é a obra que o Espírito Santo vai fazendo em nós, é a obra da deificação, né? Deus vai fazendo em nós a cristificação. Preciso ser uma pessoa de oração, uma pessoa de comunhão diária, frequente, rezar o rosário, o terço, ler a palavra. É assim que a gente vai crescendo, dessa forma. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, filho, filha, a água que você apresenta para que se torne um sacramental, sua família, suas intenções, permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Olha, esse programa, sempre lembrando, amanhã, se for ao vivo, né, na terça-noite, amanhã ele já está lá no YouTube, ou se é outra reprise, já está no YouTube, você pode assistir de novo, pode encaminhar nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, lá pela internet, tá bom? No Canção Nova Play, YouTube, também no meu canal no YouTube, youtube.com.br Padre Adriano Zandoná, tá bom? Te dou minha vida, Deus, tu me recebes. Te dou minha vida, Deus, tu me recebes. Teu amor é tudo que eu preciso para ser feliz, para ser feliz. Dou-te meu sonho.